Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 22. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Referência do versículo 1. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 16. Contexto da palavra: Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Versículo 16. E o sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. O versículo 2 do capítulo 3 de Êxodo. E apareceu ele o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou. Eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Referência do versículo 10 horas da noite. Referência do versículo 3. Livro de Salmo de número 111, verso 1 e 2. Contexto da palavra: Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Verso 1. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Verso 2. Grandes são as obras do Senhor, procurada por todos os que nele tomam prazer. Referência do versículo 3. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi dirigido à voz do Senhor. O versículo 4 do capítulo 3 de Êxodo. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus, ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Referência do versículo 4, livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 16.
e com a mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. A bênção vem sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. O versículo 5 do capítulo 3 de Êxodo. E disse: não te chegue para cá, tira o teu sapato de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Referência do versículo 5, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 12. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai vós, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Referência do versículo 5. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 33. E disse ele, o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. O versículo 6 do capítulo 3 de Êxodo. E disse mais: eu sou o Deus eterno de teu pai, o Deus eterno de Abraão, o Deus eterno de Isaque, e o Deus eterno de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus eterno. Referência do versículo 6, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus eterno de Abraão, teu pai, o Deus eterno de Isaque. Essa terra em que está deitado, tá darei a ti e à tua semente. Referência do versículo 6, livro de Salmo de número 106, verso 44. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Referência do versículo 6, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 32. Eu sou o Deus eterno de Abraão, o Deus eterno de Isaque, o Deus eterno de Jacó. Ora, o Deus eterno não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo. E disse o Senhor: tem visto atentamente
aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Referência do versículo 7, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 21. E descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim. E se não, sabe-lo-ei agora. O versículo 8 do capítulo 3 de Êxodo. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Referência do versículo 8, livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O versículo 9 do capítulo 3 de Êxodo. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Referência do versículo 9, livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 11. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó a cidade de tesouro, Pitom e Ramassés. Tesouro, Pitom e Ramassés, o lugar que guardava mantimento. O versículo 10 do capítulo 3 de Êxodo. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tirei o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Referência do versículo 10, livro de Salmo, de número 105, verso 26. Enviou Moisés e seu servo e Arão, quem escolheram. Referência do versículo 10, livro de Miquéia, capítulo 6, versículo 4. Certamente fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão, e te remi, e te pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. O versículo 11 do capítulo 3 de Êxodo. Então Moisés disse a Deus eterno: Quem sou eu que vai a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Referência do versículo 11, livro de Êxodo, capítulo 6,
versículo 12. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá o Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Vou ler mais uma vez, versículo 12. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Uma pergunta. Também eu sou incircunciso de lábios. O versículo 12 do capítulo 3 de Êxodo. E Deus eterno diz: Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te ouvirei e te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servirei a Deus eterno neste monte. Referência do versículo 12. Livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 3. Contexto da palavra: Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Versículo 3. E viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele, como dante. Referência do versículo 12. Livro aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Contexto da palavra: cante, vitória de Deus é por nós. Contexto da palavra: cântico de vitória, Deus é por nós. Versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 13 do capítulo 3 de Êxodo. Então disse Moisés a Deus eterno: Eis que quando vier aos filhos de Israel, e eles disser: O Deus eterno de vosso Pai me enviou a vós, e ele me disse: Qual é o seu nome? Que ele direi. Versículo 14. E disse Deus eterno a Moisés: Eu sou o que eu sou. Disse mais assim: Dirá aos filhos de Israel: Eu sou, e me enviou a vós. Eu vou ler mais uma vez o versículo 13. Então disse Moisés a Deus eterno: Eis que quando vier aos filhos de Israel, e eles disser: O Deus de vosso Pai me enviou a vós, e ele me disserem: Qual é o seu nome? Uma pergunta, que ele direi. Versículo 14. Disse Deus eterno a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, e me enviou a vós. Versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor Deus eterno de vossos pais, o Deus eterno de Abraão, o Deus eterno de Isaque e o Deus eterno de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial
de geração em geração. Referência do versículo 15, livro de Salmo, de número 135, verso 13. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente. A tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Referência do versículo 15. Livro de Oséias, capítulo 12, versículo 5. Sim, como o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. O versículo 16 do capítulo 3 de Êxodo. Vai e junta-os a Sião de Israel, e diz ele: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus eterno de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vós tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Referência do versículo 16, livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 24. Contexto a palavra a morte de José. Versículo 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus eterno certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. Referência do versículo 16, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 68. Contexto da palavra, o cântico de Zacarias, versículo 68. Bendito o Senhor Deus eterno de Israel, porque visitou e remiu seu povo. O versículo 17 do capítulo 3 de Êxodo. Portanto eu disse: far-vos-eis subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, uma terra que maná leite e mel. Referência do versículo 17, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 14. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. O versículo 18 do capítulo 3 de Êxodo. E ouvirão a tua voz, irá tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito. E dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus eterno dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus eterno. Referência do versículo Referência do versículo 18. Livro de Êxodo, capítulo 4,
versículo 31. O povo creu e ouvirá que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram. O versículo 17, o versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Referência do versículo 19, livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Contexto da palavra: Moisés e Arão fala a Faraó. Versículo 2. Mas Faraó diz: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei Israel ir. O versículo 20 do capítulo 3 de Êxodo. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Referência do versículo 20, livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua mão, a servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízo grande. O versículo 21 do capítulo 3 de Êxodo. E eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não sairei vazios. Referência do versículo 21, livro de Êxodo, capítulo 11, versículo 3. Contexto da palavra: Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. Versículo 3. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios, e também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. Referência do versículo 21, livro de Salmos, de número 106, verso 46. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Todo o povo diga: amém. Louvai ao Senhor. O versículo 22 para terminar, do capítulo 3 de Êxodo. Porque da mulher pedirá a sua vizinha, a sua hospeda, vaso de prata, vaso de ouro, vestidos, os quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojarei ao Egito. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 22. Bíblia João Ferreira
Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Para terminar, fica todos com a paz do Senhor Jesus. Se for da vontade do Senhor e Deus permitir, estarei fazendo o próximo vídeo. Fica todos com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.